Olá pessoal, boa tarde a todos. Então, nós estamos hoje na aula 6, vamos dar continuidade às nossas aulas. O tema de hoje é sobre micro-organismos indicadores em alimentos, né? Então, o que esses micro-organismos indicam, né? O que a gente analisa, né, com esses indicadores, os vários tipos de indicadores que temos, né? E falar um pouquinho desses organismos, ok? Na aula passada, a gente falou um pouco dos métodos de controle microbiano, né, como que esses métodos atuam para matar as células dos micro-organismos nos alimentos, né, então destacamos isso, e também os fatores que interferem na aplicação desses métodos, o que pode interferir na aplicação desses métodos, né. É importante que vocês tenham consciência desses métodos, né, da forma de controle, porque isso são conhecimentos que vocês vão aplicar no dia a dia de vocês, quando estiverem trabalhando, e também vão ver mais em outras disciplinas, como a disciplina de tecnologia de alimentos. Vocês vão falar mais sobre esses assuntos, ok? Então, no início das minhas aulas, sempre tem uns slides de revisão, né, do assunto da aula passada. Então, na aula passada, a gente destacou isso, né? Então, na imagem 1, a limpeza dos alimentos, que é a remoção das sujidades. No slide, na figura 2, né, tem aí a desinfecção, que é reduzir a carga microbiana dos alimentos a um número aceitável, um número seguro, né? Quando a gente faz as duas etapas, limpeza mais desinfecção, a gente está fazendo a higienização dos alimentos, né? 3 é a sanitização, que é um sinônimo de desinfecção e de higienização, só que é aplicada a equipamentos, né? Quando aplica esse método em equipamentos ou utensílios, né? Aqui nesse outro slide tem as figuras 1 de degerminação, né? Quando a gente faz um método químio-mecânico, então com uma escovação preparatória para cirúrgico, né? Com sabão iodado, né? O iodo seria o agente químico, que é desinfeta, e a escovação, o agente mecânico, né? Então também é uma forma de redução da carga microbiana. Antisepsia também é um método de redução da carga microbiana, e a gente aplica esse termo, né, mais a tecidos vivos, né, como a antisepsia da pele, né, então como a gente faz com o álcool 70, que é a recomendação, principalmente nesse momento, né, usar o álcool 70 para diminuir também a nossa carga microbiana na pele, né. E em terceiro, a esterilização, que está representada por um autoclave, que é um equipamento que faz a esterilização, né? Então, no caso, um método físico de esterilização. Também tem métodos químicos de esterilização, quando a gente tem ozônio, né? Esterilização UV, então tem algumas outras formas de químicas também de esterilização. E o autoclave é um método físico de esterilização que é muito usado, né, em laboratório, também na indústria de alimentos, para processos de apertização, né, como é usado na sardinha. Essas curvas aqui, né, então a gente diferenciar o que é bacteriostático, o que é bactericida, o que é bacterolítico. Eu expliquei bem esses gráficos também, né, não vou explicar novamente todos eles, mas lembrem das diferenças disso, né. Então, no primeiro a gente tem uma curva bacteriostática, né, no segundo onde diminui as células vivas, né, mas as células totais permanecem no alimento, mesmo mortas permanecem no alimento, que é o bactericida. E, por último, na bacterolítica, quando você mata as células, ainda se destrói as células, né, com métodos oxidantes, por exemplo, que destrói toda a superfície celular. Os fatores que a gente falou, né, quais os fatores que influenciam no controle microbiano, né? Então a gente destacou isso do tamanho da população, que é a quantidade de micro-organismos, natureza da população, né, quais os tipos de células são mais resistentes aos métodos de controle, né, aos agentes químicos ou agentes físicos de controle, né, então tem lá uma tabelinha classificando, né, o tipo de população, né, o tipo de micro-organismo, né, e quais deles são mais resistentes aos métodos de controle, né. A concentração de agente, aí no caso o agente seria o agente de controle, né, o agente químico, o agente físico, que vai matar os micro-organismos, então, de forma geral, quanto mais concentrado o agente, mais mata. Tem uma exceção do álcool, por exemplo, né, e também tem os limites que é tolerado, que é seguro, né, como a gente falou dos gases, né, então, um agente químico você não pode usar além do limite, né, então tem essa questão. Tempo de exposição, também da mesma forma, de modo geral, quanto mais tempo eu deixo o agente químico ou o agente físico, né, o método de controle em contato com o mecanismo, mais vai matar. Mas também eu tenho um tempo de exposição adequado cada, para cada tipo de método também, porque senão eu posso estar também tornando tóxico, né? Se eu deixar muito tempo
o meu agente em contato com o alimento, por exemplo, o cloro, eu posso também oxidar, degradar o alimento. Então, tem tempos necessários, né, protocolares para cada tipo de, de forma de higienização. Temperatura, então, a temperatura também é uma forma que potencializa, né, a aplicação dos métodos, né, cada grau que aumenta potencializa em 10 vezes, né, a aplicação do método, e as condições ambientais, né, que é a questão de você limpar o alimento, que é sujeira, né, uma forma de diminuir a eficiência do método. Se você tiver matéria orgânica na superfície do alimento, o agente químico, por exemplo, não vai entrar em contato com a superfície do alimento, e aí embaixo dessa sujeira vai ficar micro-organismos, né? Assim como também as condições de pH, por exemplo, também influenciam muito na aplicação do método. Então, dê uma olhada lá, revisem isso. Nesse gráfico aqui, eu estou perguntando, né, quanto tempo será necessário para reduzir a população de esporo para 1/10 da população inicial, né? Então, aqui eu tenho um percentual de micro-organismos viáveis, né, tanto esporos quanto células vivas, no eixo Y, a 121 graus, né? Ambos estão submetidos à mesma condição, né? A um método de controle microbiano de esterilização, né, por autoclave, que vai a 121 graus, né? Então, quanto tempo é necessário para reduzir a população de esporos para 1/10 da população inicial? Quanto é 1/10 da população inicial? É eu reduzir de 100 para 10%, reduzir de 100 para 10, né? Então, quando eu chego em 10, eu tenho 1/10 do que eu tinha no início. Se o início tinha 100, quando eu chego em 10, eu tenho 1/10, né? Tenho a 10ª parte de 100, certo? 10%. Que é o que está aqui. Então, quanto tempo eu levei para atingir 10%? Já está aqui no pontilhadinho, né? 5 minutos foi necessários para atingir 1/10 da população inicial, certo? Então, só para vocês lembrarem como ler um gráfico, né? Identificando aí o que é necessário mais tempo. Para matar todas as células microbianas ou para reduzir em 90% a população de esporos. Então, é necessário mais tempo para reduzir 90% a população de esporos, né? Que é atingir os mesmos 10%. Né? Então, são necessários 5 minutos. Para amassar todas as células vegetativas, eu preciso apenas, talvez, de 1 minuto, aqui não está marcando tempo, mas um tempo bem curto. Né? Okay? Então, dê uma revisada nessas relações dos gráficos também. Quais os mecanismos de ação, né, dos agentes de controle que a gente viu, né? Então, tem vários mecanismos de ação. Desculpa. Então, os diferentes métodos de controle, tanto químico quanto físicos, eles agem por diferentes alvos. Eles atuam nas células microbianas de diferentes formas, levando à morte dessas células. Né? Alguns vão atuar alterando a permeabilidade celular, né? Vão fazer danos na parede celular da célula, né? Vão perder esse conteúdo citoplasmático, né? Ou seja, dissolvendo a bicamada fosfolipídica que compõe a parede celular, ou seja, desnaturando algumas proteínas, né, ou lipídios estruturais, e vão tá alterando essa permeabilidade. Ou seja, tem um agente de oxidação também que destrói, né, sem uma ação específica, mas destrói completamente também a permeabilidade da membrana. Então, é uma outra forma também de alterar a permeabilidade da membrana. Outros agentes vão agir por desnaturação das proteínas, né? Essas proteínas podem ser proteínas da própria membrana, né, que vai alterar a permeabilidade, pode ser proteínas intracelulares, né, então alguns agentes como o álcool têm que entrar na célula para desnaturar as proteínas, e essas proteínas podem ter atividades metabólicas, atividades enzimáticas e vão estar também matando por desnaturação dessas proteínas. Né? Outros inibindo o metabolismo, né, então aqui os métodos estáticos, né, como a refrigeração, que ela para o metabolismo porque não tem uma temperatura adequada para as reações bioquímicas. Então, isso vai diminuindo, vai parando o metabolismo microbiano. Inibindo a síntese de ácidos nucleicos, né? Então, ácidos nucleicos também, alguns agentes químicos, alguns agentes físicos, né, agem, né, como os métodos de radiação, por exemplo, agem diretamente nos ácidos nucleicos, provocando danos nessas ligações nucleotídicas, né? E aí os ácidos nucleicos não vão conseguir fazer a transcrição, né, para produzir os novos compostos, né, e fazer a replicação celular. E outros métodos agem por oxidação. Então, a oxidação, ela degrada os compostos orgânicos, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, né? E essa degradação, ela não é específica da membrana, né? Ou em si da proteína ou do carboidrato, ela é generalizada. Então, isso vai destruir completamente os componentes celulares e, né, destruir a célula com isso. Okay? Então, entre os métodos físicos que a gente falou, né, quais promovem a morte e quais promovem a inibição? Então, os métodos de calor, por exemplo, né,
eles promovem a morte, né, o calor úmido por desnaturação das proteínas e o calor seco por oxidação. Os métodos de frio, ele não promovem a morte, eles são métodos estáticos que promovem a inibição, né? E essa inibição é pela inibição do metabolismo, vai chegando a uma temperatura que não tem condições de haver atividade metabólica dentro da célula. Filtração. Então, essa filtração, na verdade, a gente retira eles, né, do próprio meio, né, do meio líquido, que é o alimento em si, então a gente separa ele das células. Então a gente não mata, né? A gente descarta essas células que a gente tirou, né? Possivelmente elas vão ser, vai levar à morte posteriormente, quando você tirou do meio, você vai matar, né, aquilo que você tirou, que estava em contato com o alimento líquido, né? Geralmente se aplica a filtração para produtos líquidos, mas em si, no processo, ela não leva à morte, mas você elimina completamente os micro-organismos, dependendo da membrana, da porosidade, você consegue tirar todos os tipos de micro-organismos que estavam presentes nos alimentos por separação. Dessecação, né? Então, tanto a dessecação quanto a pressão osmótica são métodos de redução da atividade de água, né? Então, quando a gente desseca, a gente tira parcialmente a água, quando a gente tira parcialmente a água, a gente também diminui a atividade de água. E a pressão osmótica, a gente adiciona um soluto, que também vai reduzir a atividade da água. Ambos os métodos vão agir por inibição. Parte das células podem morrer, mas em si, os métodos, muitas células vão conseguir sobreviver. Então, os métodos vão inibir o desenvolvimento dos micro-organismos. Se depois eu voltar a reidratar, né, voltar a aumentar a atividade de água, eles podem voltar a crescer, esses micro-organismos. E a radiação age pela quebra do DNA, quebra das ligações nucleotídicas, né, seja de forma direta ou indireta, levando à morte dos micro-organismos. Ok? Tipos de detergentes e usos, então a gente falou também disso, né? Então os detergentes alcalinos, né, tanto forte quanto suave, são para remover resíduos orgânicos. Os neutros já são para limpezas mais delicadas e são menos irritantes, mas eles não dissolvem nem muito bem os orgânicos nem os inorgânicos. E os ácidos são mais para resíduos inorgânicos, né, para incrustações minerais, ok? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho dos micro-organismos indicadores em alimentos, né? O que esses micro-organismos indicam propriamente, né? E quais são esses indicadores e como que a gente analisa eles, ok? Então, o que eles indicam? Essa pergunta, se eles indicam alguma coisa. Então, o que esses mecanismos indicam? Então, quando presentes nos alimentos, esses mecanismos vão indicar condições higiênico-sanitárias inadequadas durante as etapas de preparação. Se estiverem presentes em alta quantidade, os indicadores, né, eles vão indicar que as preparações não foram bem feitas, né, não teve falta de qualidade higiênico-sanitária, falta de limpeza, falta de cuidado no processamento, e isso expôs, né, a uma contagem muito alta dos indicadores. Então, o processamento não foi bem feito, os equipamentos não foram limpos, a matéria-prima também não foi higienizada antes do preparo, né? Então, é um dos indicadores, né? Potencial deterioração dos alimentos, né? Se tiverem alto também a quantidade de micro-organismos nos alimentos, o alimento tende, né, a se degradar, a se deteriorar mais rapidamente, né? Outros indicadores podem indicar a possível contaminação fecal, o possível contato com fezes, com resíduos fecais, né? E essa presença de indicadores fecais pode também ser um indicativo de possíveis patogênicos, né? Se houve o contato com as fezes pelos indicadores fecais, também é possível que haja a presença de micro-organismos patogênicos, porque é uma infinidade de patógenos que estão presentes nas fezes, né? E outros indicadores também podem indicar a possível presença de patógenos, né? Além dos indicadores fecais, outros podem indicar a presença de patógenos, algumas toxinas, alguns metabólitos que a gente analisa também podem indicar essa presença. Então, micro-organismos indicadores são grupos ou espécies de micro-organismos que, quando presentes nos alimentos, podem fornecer informações importantes, né, sobre a ocorrência da contaminação fecal, né, sobre a provável presença de patógenos ou sobre o potencial de deterioração desse alimento, né, que foi aquilo que eu falei. Além de poderem indicar condições sanitárias inadequadas, né, durante o processamento, produção, armazenamento, transporte, comercialização, né? Então, essa é uma definição dada por Franco, né, mas que engloba todos aí os aspectos dos indicadores, que é mais ou menos aquilo que eu expliquei no slide anterior. A gente estudou, né, a gente viu anteriormente, que a gente dividiu os micro-organismos entre os benéficos, entre os nutrientes e entre os patogênicos, né? Então, aqui nos indicadores, a gente também vai dividir, né,
entre os indicadores de qualidade e os indicadores de segurança. Basicamente, os indicadores de qualidade são o grupo dos deteriorantes, né, que são aqueles que vão alterar o sabor, alterar o aspecto, alterar a cor, alterar as características organolépticas, né, deteriorar em si o alimento, né, diminuir a qualidade nutricional e sensorial desse alimento. São os indicadores de qualidade, são os micro-organismos deteriorantes, né. Como a gente falou também anteriormente, muitos dos deteriorantes não causam doença, né. Eles alteram o alimento, mas eles não têm potencial de patogenicidade. Mas a gente não deve consumir um alimento adulterado, porque a gente não sabe exatamente o que está ali, né? Apenas visualizando. Então a gente não deve consumir um alimento que esteja deteriorado, porque há uma grande chance de, além dos deteriorantes, terem também os patogênicos. Né? E os patogênicos, né, são outro grupo de indicadores, são os indicadores de segurança. Pelos indicadores de segurança, a gente analisa a probabilidade da ocorrência dos patógenos. Se tiverem altos indicadores de segurança, então há uma possibilidade maior de ter patógenos que vão causar infecções, intoxicações, toxinfecções, podendo inclusive levar à morte. Então, vai pôr em risco a saúde dos consumidores, né? Então, a gente divide também os indicadores entre dois grupos, né? Entre os deteriorantes e os patogênicos, que são divididos aqui pelos indicadores de qualidade, puxei em amarelinho, e os indicadores de segurança. Então, os de qualidade deterioram os alimentos, são os deteriorantes que a gente viu nos slides nas aulas anteriores. E os de segurança são os que põem em risco a saúde das pessoas, dos consumidores, né? Com a possível presença de patógenos, né? Então, está aí a definição deles. Né? Então, micro-organismos indicadores de qualidade, micro-organismos ou produtos do seu metabolismo que, quando presentes nos alimentos, podem ser utilizados para predizer a vida útil, né? Para predizer quanto tempo vai durar o meu alimento, qual é a validade que eu posso dar para esse alimento. Então, os alimentos eles são vendidos, comercializados com uma data de validade. Essa data de validade é feita, né, com base em processos, né, de decomposição acelerada, né, onde você expõe o seu alimento a uma condição inadequada de tempo e temperatura para ver quanto tempo esse alimento vai durar. Então, com esses estudos, eu consigo predizer, ó, se eu armazenar na condição adequada, o meu alimento pode durar tanto. Então, se eu tiver alto a quantidade de indicadores de qualidade, é muito alta a presença de micro-organismos totais que indicam a qualidade, é possível que esses mecanismos vão reduzir, vão acelerar o processo de decomposição. Isso vai diminuir a qualidade e a vida útil do meu alimento, certo? Já os indicadores de segurança são produtos, né, são micro-organismos ou produtos do seu metabolismo, que, quando presentes, podem indicar contaminação e risco à saúde do consumidor. Né? Então, se tiver alto, né, os níveis dos indicadores de segurança, vai indicar a possível presença de patógenos, e isso pode pôr em risco a saúde de quem tiver consumido. Alguns indicadores de segurança são os próprios patógenos. A gente analisa, por exemplo, salmonela. Salmonela é um patógeno, ela não pode estar presente. Né? Então, se ela estiver presente, ela é o patógeno em si, e ela vai, né, indicar a baixa segurança de você consumir aquele alimento. Outros tipos de indicadores, né, de segurança são, por exemplo, os indicadores de coliformes fecais, né, que são indicadores de segurança. Tem um nível que é aceitável, né, porque se tiver alto, indica que há probabilidade maior de ter patógeno. Mas os coliformes em si, né, com exceção da E. coli, os outros grupos eles não são patogênicos, né, e nem todas as cepas de E. coli, as estirpes de E. coli são patogênicas, certo? Então, há uma diferença nisso. Olha, observe também que ali indicadores de qualidade e segurança, para ambos, né, a determinação é micro-organismos ou produtos do seu metabolismo. Então, como indicador, a gente não analisa só micro-organismos, a gente analisa também o que eles produzem. Então, a gente pode analisar o alimento buscando identificar micro-organismos ou identificar algum produto do seu metabolismo. Se aquele micro-organismo eu sei que ele produz um ácido lático, né? Por exemplo, bactérias láticas que tem no iogurte. Então, se eu quero analisar a presença de bactérias láticas em algum alimento, eu analiso o ácido lático, sei que se tiver ácido lático, tem bactérias láticas. Eu quero analisar a questão de deterioração, então, putrescina, por exemplo, que é um composto de deterioração das carnes. Né? Então, se eu analisar ela, identificar ela, eu sei também que houve a presença de micro-organismos que degradaram aquela carne, certo? Então, não é só o micro-organismo, também pode ser produtos do seu metabolismo
também pode ser usado como indicadores de qualidade e indicadores de segurança. Ok? Então, primeiro a gente vai falar dos indicadores gerais de qualidade, né? Quais são esses indicadores e o que eles indicam. Então, o que são esses indicadores gerais de qualidade, né? Então, os indicadores de qualidade indicam a qualidade microbiológica, né? Saber se se tem uma alta quantidade de micro-organismos, se a qualidade é adequada para o consumo desse alimento, se houve algum potencial de deterioração, né? De decomposição desse alimento. Vai também indicar o shelf life desse alimento. O que é o shelf life, né? Shelf life é a vida de prateleira, a durabilidade, a vida útil, a validade desse alimento, né? Então, se esses indicadores de qualidade estiverem muito altos, eles potencialmente vão degradar o meu alimento em um prazo mais curto de tempo. Quais são os critérios para indicadores de qualidade? Como é que a gente escolhe esses indicadores, né? Então, nós basicamente seguimos a legislação, existe a legislação, a gente vai falar no próximo aula sobre os critérios microbiológicos. A legislação, ela define quais são os indicadores que tem que ser analisados para cada tipo de alimento. Então, se eu quero produzir, eu tenho um laticínio, né, por exemplo, dos vários tipos de queijo. Então, eu vou olhar lá para leite, para iogurtes, para queijos, para cada tipo de queijo, quais são as análises que eu tenho que fazer. Então, a legislação define isso. Mas como que ela define isso? Ela define isso com base em alguns critérios estabelecidos pelo Código, né? Então, as pesquisas, os estudos mostram quais são as análises adequadas para ser usada como indicadores de qualidade. Eu coloquei esses critérios aqui para a gente saber com base em que a legislação estabelece quais são os indicadores de qualidade adequados para cada tipo de alimento, né? Então, para ser um indicador de qualidade, né, fique pensando no micro-organismo. Para o micro-organismo ser usado como indicador de qualidade, ele tem que estar presente ou ausente e ser detectável em todos os alimentos cuja qualidade deve ser analisada. Então, por que presente ou ausente? Se ele estiver presente, ele vai indicar que está com potencial alto de degradação o alimento, que tem baixa qualidade. Se ele está ausente, significa que o alimento tem boa qualidade, foi adequadamente bem produzido, né, com todo o cuidado higiênico-sanitário, né, e não houve nenhum tipo de contaminação, ok? Então, tem níveis intermediários também que são aceitáveis no caso dos indicadores de qualidade. Seu crescimento e concentração devem ter correlação inversamente proporcional à qualidade do produto. Então, o que significa isso? Que se o crescimento dele aumenta, né, a concentração dele aumenta, a qualidade do produto diminui. Tem correlação inversamente proporcional. No próximo slide tem um gráfico falando sobre isso, mas, de forma geral, qual é esse critério? Então, se o indicador tiver alto, a qualidade dele diminui. O seu crescimento e concentração deve ter uma correlação inversamente proporcional à qualidade do produto. Ser fácil de analisar por um método fácil e rápido de detecção. Então, eu tenho que analisar e ter o resultado, né, no máximo em 1 dia, 2 dias. Eu não posso fazer essa análise e demorar 15 dias para sair o resultado, que possivelmente para alguns alimentos o prazo de validade é 15 dias. Então, eu não posso esperar sair esse resultado para depois comercializar o meu alimento. Então, tem que ser um método fácil e rápido de detecção. E seu crescimento não será afetado pela flora natural do produto. Então, se o alimento em si ele já tem uma flora natural, por exemplo, como os produtos fermentados, né, o iogurte, os produtos probióticos, eles têm uma flora natural, que essa flora faz parte do alimento, né? Então, a análise desse indicador, do indicador que for escolhido para ser analisado no caso do iogurte, por exemplo, ela não pode ser influenciada pela própria natureza do produto, que é ter organismos benéficos, né, ter as bactérias láticas aí, ok? Então, esse gráfico aqui está indicando exatamente aquela frase anterior, né? Seu crescimento e concentração devem ter correlação inversamente proporcional à qualidade do produto, né? Então, nesse gráfico está indicando exatamente isso, né? Indicador ter correlação inversamente proporcional à qualidade do produto. Então, aqui no eixo Y eu tenho a concentração. A concentração de quem? De ambas as coisas, né? Do indicador de qualidade. Então, o indicador de qualidade pode ser um micro-organismo, pode ser o metabólito dele, né? Um ácido, alguma coisa que ele produziu, né? Mas vamos pensar que seja um micro-organismo, um indicador de qualidade. E na linha que está decrescendo aqui, né? Eu tenho a qualidade do produto, né?
a qualidade do meu produto vai diminuindo ao longo do tempo. E no eixo X eu tenho tempo. Então, com o passar do tempo, a minha qualidade, né, no início, quando eu produzi meu alimento, era alta, era 100%. Com o passar do tempo, a qualidade vai diminuindo, né? E, consequentemente, por que ela vai diminuindo? Porque os indicadores de qualidade vão aumentando. Se existia uma contaminação que era muito baixa, era aceitável no início, né? Essa contaminação ela vai crescendo, né? Esses micro deteriorantes, bactérias mesófilas totais, né? Ou algum tipo de alimento, bolores e leveduras, elas vão aumentando com o passar do tempo até atingir um nível inaceitável, né? Atingir um nível muito alto. A legislação estabelece quanto que é aceitável. Né? Quando atingir um nível muito alto, inaceitável, significa que já não tem mais qualidade nutricional ou sensorial para a gente consumir esse alimento. Ok? Então, entenderam essa frase, né? Que a qualidade ela vai diminuindo ao longo do tempo, a concentração da qualidade, né, vai diminuindo ao longo do tempo e o indicador de qualidade ele vai aumentando ao longo do tempo. Né? Então, ele está subindo esse indicador de qualidade. Ok? Então, nessa outra slide, nessa tabela aqui, a gente tem alguns tipos de indicadores, né? E em que produtos que eles são usados, né? Sua presença pode prejudicar a qualidade dos alimentos, né? Então, esses indicadores indicam que a presença deles pode prejudicar a qualidade desses produtos, né? Então, aqui, por exemplo, para cidra fresca, né? Cidra é uma bebida fermentada, né? A gente chama de champanhe, mas é uma bebida fermentada à base de maçã, né? Ou de algumas frutas, certo? Gaseificada, né? Como um champanhe, mas é a cidra. Né? Então, a cidra ela não pode ter a presença de acetobacter. Vamos pensar por que não pode ter acetobacter. Acetobacter são as bactérias que produzem ácido acético, né? Ácido acético é o que tem no vinagre, né? Então, se eu estou comercializando uma cidra, né, que é uma bebida alcoólica, eu não quero que essa bebida alcoólica tenha gosto de vinagre. Né? O vinagre é feito a partir do álcool das bebidas alcoólicas. Então, se tiver acetobacter na cidra, a acetobacter vai degradar o álcool, transformar em ácido acético, consequentemente a minha cidra vai ter um gosto de vinagre. Então, ela vai perder a qualidade, certo? Bacilos SP em massa de pão, né? Então, bacilos, de forma geral, tem, por exemplo, bacilos cereus, e vários aqui, o SPP significa as várias espécies de bacilos que podem ter. Se tiver bacilos na massa do pão, né, significa que também perdeu qualidade do meu pão. A massa do pão não é porque deve ter bacilos, né? A massa do pão fermentada, essa fermentação é feita com leveduras, né, e não com bactérias. E a possível presença de bacilos indica o potencial de ter bacilos cereus que produzem uma toxina, né, que também é prejudicial aos produtos de panificação. Bactérias acidoláticas em produtos como cerveja e vinho, bebidas alcoólicas, né? Então, bactérias acidoláticas também, elas vão acidificar a minha bebida alcoólica, né? Isso também não vai ser adequado, né? Então, não devo ter elas, né? Clostridium, né? SPP, então, as várias espécies de Clostridium em queijos, né? Queijo duro, queijo curado, né? Então, essas várias espécies de Clostridium pode também indicar que se tem, né, muitos Clostridium, tem os possíveis Clostridium botulino ou perfringens que também são patogênicos, né? Lactococcus lactis né, em leite cru, então lactococcus, né, também, apesar de serem bactérias benéficas, se tiver alta quantidade de lactococcus, eles vão degradar meu leite, vão transformar meu leite em iogurte. Eu quero leite para ser comercializado na forma de leite. Então, se tiver alto, também é um potencial de diminuir a qualidade do leite, porque eles podem acidificar e transformar esse leite em um iogurte, por exemplo, né? O que mais? Leveduras em suco de frutas, por exemplo, né? Então, as frutas, de modo geral, elas têm uma carga microbiológica, a gente viu que é natural elas têm, né? Frutas frescas, né? Principalmente bolores e leveduras, né? Que são os fungos que sobrevivem mais nesse tipo de alimento. Isso é intrínseco, é uma qualidade natural das frutas e verduras, né? Mas se tiver um suco de fruta, né, com alta quantidade de leveduras, em pouco tempo essas leveduras vão fermentar o açúcar que está ali e vão transformar em álcool, em alguns ácidos, né? E isso também vai perder a qualidade do meu suco. Eu não quero consumir um suco e encontrar álcool, né, uma bebida alcoólica no meu suco, ok? O que mais? Pseudomonas em manteiga, né, putrefacens ali, por exemplo, pseudomonas putrefacens, né? Que é uma pseudomonas, uma bactéria que produz alguns compostos com cheiro ruim, com cheiro fétido, cheiro de decomposição, né, oxida algumas gorduras, degrada algumas proteínas, né, e isso vai estragar, vai rancificar esse tipo de alimento,
Okay? Então, aqui são alguns indicadores, né, que estão presentes nos alimentos, e eles indicam, e a alta quantidade deles, a presença deles, né, pode ser prejudicial à qualidade desse tipo de produto. Okay? Aqui tem os seus metabólitos, né? Então aqui, como a gente viu nesse slide, no slide 1 fala dos micro-organismos, né? Os micro-organismos e em qual produto que eles podem estar indicando baixa qualidade. Mas como eu falei, os indicadores são micro-organismos ou produtos do seu metabolismo, né? Então nessa outra tabela está indicando quais são os metabólitos, né? Produtos do metabolismo dos micro-organismos que também estão relacionados à baixa qualidade dos alimentos. Por exemplo, ácido lático em vegetais enlatados, né? Então, por que eu não devo ter ácido lático em vegetais enlatados, né? Então, os vegetais enlatados, eles são produzidos por apertização, que a gente falou isso no início das aulas, né? Então, o processo de apertização usa a esterilização desses vegetais em autoclave. Então, é uma forma de você eliminar completamente todas as formas de vida microbiana. Você está esterilizando o alimento estéril. Por isso que os produtos enlatados têm um prazo de validade longo, né? Então, o que o ácido lático vai fazer, né? O ácido lático em si não vai fazer nada, o ácido lático não é prejudicial. Mas se existe ácido lático, é porque sobreviveram bactérias láticas, né? Alguns tipos de bactérias láticas, elas são termodúricas, elas resistem a altas temperaturas, né? Então, se sobreviveram bactérias láticas, né, significa que o processo térmico não foi bem feito, não foi feito a um ponto suficiente para matar as bactérias láticas e elas permaneceram no alimento e produziram ácido lático. A presença dessas bactérias láticas, né, indica que o tratamento térmico não foi bem feito. Potencialmente, há também um potencial de haver algum outro tipo de mecanismos que possa causar doença, inclusive, né, como os Clostridium. Mas em si, o ácido lático ele vai alterar o sabor desses vegetais enlatados e por isso que ele vai diminuir a qualidade desse alimento. Okay? Ácidos graxos voláteis, né, então manteiga e nata são produtos gordurosos, né, do leite, e esses ácidos graxos voláteis indicam a degradação dessas gorduras, né, produzir alguns ácidos graxos tem um cheiro, né, e sabor de ranço, né. Olha, cadaverina e putrescina em carne embalada a vácuo. Então, aquela carne que você abre tem aquele cheiro fétido, né, de ovo podre, né, de material de decomposição. Então, são os metabólitos que foram analisados. Se eles estiverem presentes na carne, indica que a carne também houve algum processo de decomposição. Então, apesar da carne estar embalada a vácuo, houve alguns micro-organismos que se desenvolveram na ausência de oxigênio e produziram esses metabólitos, né? Etanol em sucos, né? Por exemplo, suco de maçã não pode ter etanol, né? Você está comprando um suco, você não quer etanol. Se há presença de etanol no suco, indica que esse suco não foi bem preparado, não foi bem conservado, sobreviveram leveduras que naturalmente estão presentes nas frutas e elas produziram álcool. Também etanol em peixes e derivados, né? Isso também indica um processo de decomposição, né? Nos peixes. Alguns micro-organismos sobreviveram, o peixe não foi bem conservado e eles se desenvolveram e produziram álcool nesses produtos de peixes e derivados, né? Trimetilamina em peixes também. Então, a trimetilamina em peixes indica que o peixe se decompôs, tem aquele cheiro de peixe podre, né, de decomposição. Então, a presença desse metabólito indica que houve a decomposição desse peixe, então o peixe não foi bem armazenado, não está adequado para o consumo. Okay? Então, quais são os indicadores principais, né, falando de indicadores microbiológicos, né, principalmente, quais são os principais indicadores de qualidade, né? Então, entre os indicadores de qualidade, a gente tem vários micro-organismos, né? Então, são um grupo de micro-organismos que, em elevado número, em grande quantidade, né, em alto número, em uma população alta, podem causar a deterioração ou a redução da vida útil desses alimentos, né? Então, por exemplo, bactérias aeróbias mesófilas totais. São todas as bactérias que crescem na temperatura dos mesófilos e na presença de oxigênio, né? Então, você não está diferenciando espécies, você não está vendo se é patogênico ou não. Você está contando todas, né? Pode ter até algumas benéficas ali dentro, né? Então, se tiver alta quantidade total dessas bactérias, elas vão acabar degradando o seu alimento, né? Bactérias psicrófilas e psicotróficas, né? Ambos os grupos que crescem em baixas temperaturas, né? Então, se elas estiverem também em alta quantidade, significa que as condições de armazenamento ou de processamento que foram feitas, né? Um alimento frio, que deve ser processado a frio, armazenado a frio, transportado em condições de frio, comercializado sob condições de refrigeração,
Então, se não for bem feita todas as condições de refrigeração, essas bactérias vão se desenvolver, né? Gradativamente, a temperatura subir um pouquinho, elas se desenvolvem, né? Diminuiu bastante, elas param. E elas tiver alta quantidade dessas bactérias, significa que o alimento não foi bem conservado e vai haver também alguns processos de decomposição e perda de qualidade. Bactérias termófilas, né? Que são as que crescem em altas temperaturas, né? As termóficas e as termodúricas, elas resistem às temperaturas. Se elas estiverem em alta concentração também, nos alimentos, significa que os processos térmicos, tratamentos térmicos não foram bem feitos. Né? Bactérias anaeróbias totais, né? Então, são todas as bactérias que crescem na ausência de oxigênio, também a temperatura das mesófilas, a temperatura ambiente. Né? Então, essas bactérias indicam, se elas estiverem alta, que o processo de conservação dos alimentos em anaerobiose, produtos enlatados, né, esses produtos em conserva, também não foi bem feito. Bolores de leveduras, que são naturais estarem em produtos vegetais, se eles estiverem altos, eles também indicam um potencial de deteriorar esses alimentos e também possível risco à segurança, o risco à saúde do consumidor, porque os bolores também produzem micotoxinas. E vários outros grupos que também fazem parte dos indicadores de qualidade. Vai falar um pouco desses grupos principais. Ok? Então, bactérias aeróbias mesófilas totais, né? Então, são todas as bactérias que crescem à temperatura dos mesófilos. A temperatura dos mesófilos vai aí entre 10 a 45 graus, né? 35, 17 graus a temperatura ótima, né? Então, todas as bactérias que crescem nessa faixa de temperatura, na presença de oxigênio, são analisadas por esse método. Vai ser as bactérias benéficas, vai ser bactérias deteriorantes, vai ser bactérias patogênicas, todas que crescem nessa temperatura, sem diferenciar espécies. Então, se eu tenho alta quantidade de bactérias aeróbias, mesófilas totais, eu não necessariamente tenho quantidade alta de patogênicos, mas há um potencial de ter algum patógeno maior, né? Também há um potencial de se deteriorar mais rapidamente esse produto. Se tem muitas bactérias, elas vão consumir, né, o substrato, vão consumir parcialmente os compostos orgânicos, as proteínas, os carboidratos que estão nesse alimento para continuar se multiplicando. Quanto mais rápido elas vão consumindo, mais vai degradando esse meu alimento. Né? Agora eu também tenho que saber diferenciar o produto. Por exemplo, se eu pego um produto fermentado, um iogurte, por exemplo, né? Que é o produto fermentado. O iogurte ele foi preparado para ter alta quantidade de bactérias, bactérias benéficas. Né? Essas bactérias benéficas do iogurte, elas são bactérias mesófilas, elas crescem, né, na temperatura dos mesófilos. Né? Apesar que elas são microaerófilas, algumas são anaeróbias, mas elas crescem na temperatura dos mesófilos. Se eu fizer a análise dessas bactérias mesófilos totais, em um iogurte, por exemplo, vai dar alta, e não necessariamente vai indicar a decomposição do alimento, né? Vai dar alta porque faz parte da flora natural desse alimento, ok? Em alimentos não perecíveis, né, grãos, por exemplo, produtos que não são perecíveis, a alta quantidade de bactérias aeróbias mesófilas totais indica o uso de matéria-prima contaminada ou processamento insatisfatório. Eu usei uma matéria-prima que estava inadequada, que eu não fiz a higienização adequada, que o equipamento que eu processei essa matéria-prima estava contaminado, né? Então, em produtos e não perecíveis, né, o potencial deles se deteriorar é menor. Né? Geralmente, os produtos não perecíveis são produtos que têm métodos de conservação, que têm baixa atividade de água, né, que são os produtos não perecíveis. E se eles tiverem alta quantidade de bactérias mesófilas totais, indica, né, que o meu alimento foi mal processado, a qualidade higiênico-sanitária do processamento foi ruim. Em alimentos perecíveis, alimentos que têm um potencial de se decompor mais rápido, né, se tiver alta quantidade de bactérias aeróbias mesófilas, indica armazenamento em tempo e temperatura inadequado. Eu armazenei um tempo longo e uma temperatura inadequada, na temperatura da zona de risco, né, seja por falta de refrigeração, ou seja, uma temperatura dentro da zona de risco, de certa forma. Ok? As bactérias aeróbias mesófilas totais ainda, né? Dentro delas estão a maioria dos patógenos de origem alimentar. Então, a maioria dos que causam doenças de origem alimentar são mesófilos. Né? Então, se tiver alto a quantidade de mesófilos totais, há um potencial maior de ter patógenos. Né? Então, elas não, quando a gente analisa mesófilos totais, a gente não diferencia espécies. Né? A gente está analisando se tem espécies patogênicas ou não. Mas se tiver alta a quantidade delas,
há um potencial de ter patógenos maior, porque a maioria dos patogênicos, das bactérias patogênicas, são também mesófilas, né? Alta contagem, é maior probabilidade de patógenos. Indicam que houve condições favoráveis para a multiplicação de micro-organismos de modo geral, entre eles os patógenos também. Então, se as bactérias aeróbias tiverem alta a quantidade delas, houve uma condição de tempo e temperatura inadequada, que possivelmente também pode favorecer a multiplicação dos patógenos, que também muitos são mesófilos, né? Com exceção dos alimentos fermentados, né? Aquilo que eu expliquei no slide anterior, né? Alimentos fermentados, eles são produzidos para terem alta quantidade de micro-organismos, que são os benéficos. E entre as bactérias benéficas também são mesófilas. Então, se eu analisar um alimento fermentado e der alta quantidade de mesófilos, eu não vou dizer que aquele alimento tem um potencial de degradação maior, porque as bactérias que foram produzidas pela fermentação estão também medidas nessa análise de mesófilos totais. Ok? Outro grupo são as psicrófilas e as psicotróficas, né? Que são a contagem de bactérias presentes no alimento que crescem na temperatura dos psicrófilos, de 0 a 20 graus, né? Os psicrófilos, as psicotróficas de 0 a 7, né? Então, as que crescem nessa faixa de temperatura, todas elas são analisadas por essa análise de psicrófilas e psicotróficas, né? Sem diferenciar espécies. Eu não estou analisando uma espécie específica ou outra, né? Analisando todas as que crescem nessa condição. O objetivo é avaliar a integridade microbiológica de alimentos refrigerados, né, durante o processamento e o armazenamento. Então, se esses alimentos refrigerados foram produzidos sob condições de tempo e temperatura, né, temperaturas frias suficientes para evitar a multiplicação dos psicróficos, né, se esses alimentos ficaram armazenados em temperaturas adequadas para evitar a proliferação das psicróficas, né, se esses alimentos foram transportados, né, dentro de caminhões refrigerados em temperatura suficiente para evitar a multiplicação das psicrófilas, né? O que acontece muitas vezes que a câmara fria do caminhão pode não estar refrigerando adequadamente, em vez dela manter a temperatura de congelamento, por exemplo, que é para ficar menos 20 graus, menos 18, menos 20, ela mantém ali em menos 5, às vezes em 0 graus, às vezes em 1 grau positivo, né? Então, quando você aumenta a temperatura, mesmo sendo uma temperatura negativa, quando você aumenta ela, né, ou quando está uma temperatura positiva, ali próximo de 0, favorece a multiplicação dessas bactérias psicrófilas, né? E aí, essa condição é mais adequada à deterioração. A alta quantidade de bactérias psicrófilas também podem formar alguns compostos, né, decompor ali parcialmente esse alimento, ok? Então, indicam a qualidade do processamento, né, realizado sobre refrigeração, se a refrigeração no ambiente onde foi manipulado, por exemplo, um sorvete, uma polpa, um produto que deve, um leite, um queijo, né, os produtos lácteos são geralmente manipulados em temperaturas baixas, né, então, se eles foram manipulados adequadamente nessas condições de refrigeração. Indica se a refrigeração foi eficiente durante o transporte, né, isso que eu falei do caminhão. Indica se a refrigeração foi eficiente durante o armazenamento e comercialização, aquela questão muito discutida, né, que muitos comércios, muitos serviços, né, de mercado, principalmente de bairro, né, esses serviços que comercializam alimentos, né, pequenos estabelecimentos, às vezes a pessoa não tem consciência, né, da necessidade da refrigeração adequada e desliga o freezer, desliga, né, a câmara fria de refrigeração durante a noite, né? Então, está lá em menos 20, ele desliga à noite, passa a noite desligado, não chega a descongelar, quando chega de manhã está ali 1 grau positivo, está 0 graus, às vezes nem descongelou adequadamente. Mas essa oscilação de menos 20 para 0, né, graus é o suficiente para se desenvolver as psicrófilas, né? Então, não, às vezes nem descongelou muito o alimento, né? Não houve um descongelamento, mas foi o suficiente para as bactérias psicrófilas se desenvolverem. Então, se a gente analisar as psicrófilas e der uma alta quantidade de psicrófilas, indica que a refrigeração durante essas várias etapas, né, até ser comercializado o alimento, não foi adequada também. Outro grupo são as termófilas, né? Que são as bactérias que crescem em altas temperaturas, né? Então, contagem de todas as bactérias presentes no alimento que crescem em temperaturas dos termófilos, que vai de 40 a 69 graus, né? Acima disso tem as hipertermófilas também, né? Mas falando mais as termófilas que estão relacionadas mais aos alimentos. As hipertermófilas já são outros grupos de micro-organismos que não têm muita relação com os alimentos, né?
Também nessa análise a gente não diferencia espécies, a gente conta todas as que crescem na temperatura dos termómetros, né? Então isso avalia a integridade microbiológica de alimentos submetidos a tratamentos térmicos, né? Entre as termófilas e as termodúricas também, né? Então, tem algumas bactérias termodúricas, né? Que resistem a altas temperaturas. Então, se o tratamento térmico não for bem feito, né? Às vezes até atingiu a temperatura, né? Programada, a temperatura esperada para o tratamento térmico, mas não foi tempo suficiente para matar os termófilos e as termodúricas, né? Então, se não foi bem feito esse processo de tratamento térmico, vai dar alta quantidade de termófilas também, né? Então, indicativo de qualidade no processamento, né? Tempo versus temperatura. Ou o tempo não foi suficiente, ou a temperatura não foi suficiente, ou os dois não foram suficientes durante um tratamento térmico. Uma pasteurização, uma pertustação, por exemplo, né? E a gente pode encontrar a presença dessas bactérias, né? Leite UHT, por exemplo, né? Então, tem algumas análises que identificam a presença de bactérias termodúricas em leite UHT, né? Eficiência no tratamento térmico. Então, se o tratamento térmico foi eficiente, mesmo atingindo tempo e temperatura adequada, foi o suficiente para matar essas bactérias, né? Essas bactérias resistentes em altas temperaturas, né? Ou também pode variar. Segurança do equipamento e métodos de controle de qualidade durante o tratamento, né? Então, o equipamento, né, está mostrando que atingiu a temperatura, mas será que ele está atingindo, né? Então, tem sempre que ter algum parâmetro de segurança. Então, a gente faz análise, identificou termófilos, foi lá, viu no equipamento que atingiu a temperatura pelo tempo suficiente. Mas pode ser que essa medida, né, do termômetro do equipamento esteja com algum problema, não esteja exatamente na temperatura programada, né? Ou essa temperatura não é o suficiente, né? Então, tem que verificar qual é o problema. Então, as termóficas indicam, né, a possível falha nos processos de tratamento térmico. Outro grupo são as anaeróbias totais, né? A gente falou das mesófilas aeróbias, né? Que são todas as bactérias que crescem na presença de oxigênio na temperatura dos mesófilos, que é a temperatura ambiente, e tem também a análise das anaeróbias totais, né? Que é a contagem de todas as bactérias presentes nos alimentos que crescem na ausência de oxigênio e também na temperatura dos mesófilos. Essa análise também é feita à temperatura ambiente, né? Temperatura dos mesófilos, desculpa. Então, alta contagem é indicativo de condições favoráveis à multiplicação também de patógenos, né? Então, alta contagem de anaeróbios não diferencia espécie, mais uma vez, não diferencia espécie no método, né? A gente conta só os anaeróbios. Mas se der uma alta contagem de anaeróbios, indica um potencial maior de ter também patógenos anaeróbios, entre eles os Clostridium botulinum e os perfringens. Isso também diminui a qualidade, indica um potencial de que esse alimento tenha se degradado, né? Durante também o armazenamento, porque não houve, porque houve condições adequadas para a proliferação desses micro-organismos. Okay? Outro grupo são os bolores e leveduras, né, que são os fungos, de modo geral, contagem de todos os bolores e leveduras, né, fungos presentes nos alimentos que crescem e na temperatura também dos mesófilos. Né? Então, essa análise é diferente do que é feita de bactérias, porque é feito com meio seletivo, um meio específico que só cresce fungo, não cresce bactérias. Geralmente, com adição de antibióticos. Né? Então, você usa um meio que não cresce bactérias, só cresce fungos, né, bolores e leveduras, e adiciona um antibiótico para evitar o crescimento de bactérias, porque você quer contar só os fungos, como a gente vê nessa placa ali embaixo, né? Tá vendo? São todas colônias de fungos, né? Que impedem, né? Os antibióticos impedem o crescimento de bactérias. Os fungos, né, eles têm um crescimento mais lento que as bactérias. Então, naquela análise que a gente faz das bactérias mesófilas totais, algumas vezes a gente coloca algum antifúngico, mas geralmente a gente não coloca, porque os fungos geralmente não crescem naquela análise, porque aquela análise é feita contagem com 24 ou 48 horas. Essa análise precisa de um tempo mais longo, né, de 72 horas até 96 horas para você conseguir contar, porque os fungos demoram mais para crescer do que as bactérias, né? Então aqui as bactérias não vão crescer porque tem antibióticos e lá geralmente não crescem os fungos porque não tem tempo suficiente para eles crescerem, né? Os fungos geralmente, os bolores preferem alimentos com baixa atividade de água e as leveduras preferem geralmente alimentos mais ácidos, né? Então eles são muito comuns em produtos vegetais, né? Os grãos, cereais, em vegetais frescos é muito comum ter bolores e leveduras, como essa própria laranja aí que está com esse crescimento de fungos, né? Eles são muito comuns em vegetais frescos, né? Baixas contagens são normais em alimentos frescos. Alimentos vegetais frescos é normal ter fungos, bolores e leveduras, né? Porque esses produtos, né, são cultivados no ambiente, né, na lavoura, e bolores e leveduras são intrínsecos, né? População intrínseca de frutas e vegetais. Agora, eles têm que ter baixa quantidade, porque se eles estiverem em alta quantidade, eles vão também degradar esse alimento, o alimento vai perder a qualidade para o consumo.
Alta contagem são indicativos de condições inadequadas de manipulação, armazenamento e risco à saúde pública, por causa das micotoxinas. Então, se grãos, por exemplo, grãos que são desidratados, que são secos, né? Se tiverem alta contagem de fungos e bolores, indica que tem um potencial de ter micotoxinas em alta concentração, né? Então, esses grãos não estão adequados para consumo. Alimentos vegetais, hortifrutis, verduras, por exemplo, após a higienização, após a lavagem, a higienização, a sanitificação, a higienização com cloro, se der alta contagem ainda de bolores e leveduras, significa que a higienização não foi eficiente, né? Pode dar alguma contagem, mas não dá alta. Se dá alta, significa que o agente que você usou, o cloro, não foi em concentração suficiente, você não deixou em tempo suficiente para matar os bolores e leveduras. Ok? Outros indicadores gerais de qualidade, né? Análise de estafilococcus, né? Sem também diferenciar as populações, né? Então, análises gerais de estafilococcus tem um potencial alto de ter alta população de estafilococcus aureus, né? Que são os que produzem enterotoxinas, né? Então, ele indica uma sanitificação dos equipamentos, geralmente, inadequada, manipulação inadequada, né? Então, se os equipamentos não forem bem higienizados, né, os equipamentos onde são manipulados os alimentos, a tendência é da alta contagem de estafilococcus, e tem o risco de ter também as enterotoxinas. Clostridium, né, que são os formadores de esporos, né, eles permanecem nos alimentos porque eles são também termodúricos, né, então a alta contagem de clostrídeos gerais, sem identificar a espécie, se é a botulínio ou não, então a alta contagem de Clostridium há o potencial maior de ter presença de toxinas, como a toxina botulina, a botulínica também. Geotritium, né, Cândido, indicador de sanitização inadequada, então o seu equipamento não foi bem higienizado, bem sanitizado, né, a sanitização que a gente usa o termo para equipamento, né, então se esse equipamento não foi bem sanitizado, então houve também essa presença de geotrico, né, então indica falta de higienização. Geralmente porque eles formam biofilme. Biofilme é formar uma camada sobre a superfície do equipamento, né? E seja os vários tipos de superfície, lâminas, né, paredes do equipamento, várias partes que entram em contato com o alimento, né? Se esse equipamento não é bem higienizado, ele vai formando um biofilme, uma camada, né, uma película sobre a superfície desse equipamento, e isso tem um potencial de decompor mais rapidamente os alimentos que entrarem em contato, ok? Depois dos indicadores de qualidade, a gente vem para os indicadores de segurança alimentar. Então, além dos indicadores de qualidade, que são os que indicam o potencial de deterioração dos alimentos, né, a vida útil desse alimento, se ele tem o potencial de se degradar mais rapidamente ou não, a gente tem os indicadores de segurança, né, que são os que indicam o potencial risco à saúde dos consumidores, né. Então, o que está escrito aqui, né, porque os indicadores de segurança alimentar indicam mais a segurança e sanitização, né, sanitificação dos alimentos do que a qualidade nutricional e sensorial. Eles indicam o potencial risco à saúde dos consumidores se der alta a quantidade desses indicadores de segurança. Então, da mesma forma, existem alguns critérios, né? Da mesma forma que eu falei lá para indicadores de qualidade, nós, né, simplesmente buscamos a legislação e vemos lá quais para produtos carnes, por exemplo, hambúrguer, né? Quais são os indicadores que eu tenho que analisar, os indicadores de qualidade e os indicadores de segurança. Então, eu não pesquiso, né, qual é o mais apropriado, eu simplesmente olho a legislação, né? Se eu sou um analista de qualidade, eu olho a legislação e faço análise daquilo que a legislação me pede, né, ou obriga que eu faça a análise, certo? Mas como que é determinado, como que a legislação determina quais os indicadores de segurança devem ser usados para cada tipo de alimento. Então, ela determina com base em algumas características desses micro-organismos, né? Essas características são definidas por meio de pesquisas, né, de estudos, que geralmente o Códex, que a gente vai falar na próxima aula, né, o Códex define isso, né, entre lá a Comissão de Segurança Alimentar, né, então eles definem esses critérios para indicadores de segurança. Então, entre os critérios de indicadores de segurança, tem lá rápido e fácil de detecção, tem que ser também fácil de detectar e o resultado tem que ser rápido, né? Porque eu vou fazer a análise do alimento e eu tenho que liberar o alimento para o consumo, então não pode ser uma coisa que demore semanas para sair o resultado. Tem que ser fácil de distinguir dos outros, né? Tem que ter facilidade
em detectar se aquele indicador, então geralmente quando a gente entra em indicador de segurança, a gente já entra em grupos específicos ou espécies específicas. Então, eu tenho que conseguir distinguir esse indicador de segurança dos demais que podem estar presentes no alimento, né? Não ser um contaminante natural do alimento, né? Então, se é um indicador de segurança, não ser uma coisa que ocorre, que está presente naturalmente no alimento, né? Como, por exemplo, bolores e leveduras são naturais em frutas e verduras, né? Como eu falei, em produtos vegetais frescos, né? Então, se eu estou usando um indicador de segurança, eu não posso usar bolores e leveduras e dizer que há um potencial risco à saúde, né? Se eu fizer uma análise geral, se eu não diferenciar as espécies, porque ele é naturalmente presente em produtos vegetais. Deve estar presente quando o patógeno estiver. Então, nem sempre o indicador de segurança é patogênico. Algumas vezes, por exemplo, salmonela. Salmonela é patogênica, né? Mas coliformes fecais, né? Ou E. coli, nem todas as E. coli são patogênicas, né? Algumas desses tipos de E. coli não são, elas são comensais, naturais, na flora intestinal, mas elas não são patogênicas. Se eu faço análise de coliformes fecais, eu indico que há potencial de haver contaminação fecal. Potencialmente, se houve contaminação fecal, existe a possibilidade de ter patógenos, né? Então, porque tem um histórico de associação, né, entre os coliformes fecais e os patógenos, né? Então, deve estar presente, né, se tiver patógeno, deve estar presente também os coliformes fecais, deve também estar presente os patógenos. Ter correlação com a contagem do patógeno, né? Saber, deu alta a contagem de coliformes fecais, consequentemente, possivelmente vai dar alta a contagem de patogênicos também, certo? Tem uma correlação entre a contagem das duas, né? Terem condições de necessidade e velocidade de crescimento semelhantes, né? Então, eu estou analisando apenas um indicador, não estou analisando todos os patógenos, né? Mas eu tenho que saber que se tem um indicador, é porque ele cresce numa velocidade, que ele consome os mesmos nutrientes que os patógenos que podem estar presentes ali, vão crescer também nessa condição. Ter resistência à morte semelhante ou superior à do patógeno, né? Então, resistir o indicador mais do que o patógeno à morte, porque significa o quê? Se eu apliquei um método de controle, um método térmico, por exemplo, uma pasteurização, e eu não identifiquei mais o indicador, significa que o patógeno já morreu, porque o patógeno é mais sensível que o indicador. Então, o indicador é ideal que ele tenha uma margem de segurança, ele resista mais do que o patógeno, porque quando eu analisar e não identificar um indicador, significa que o patógeno já morreu anteriormente, porque ele era mais sensível que o indicador. E ausência em alimentos livres de patógeno. Então, se eu analisei e não tem indicador, né, eu devo saber que também não tem o patógeno, né? Então deve estar ausente também do indicador aonde eu tenho o patógeno. Ok? Isso são indicadores gerais de segurança. Então, além dos indicadores gerais de segurança, né, para indicadores fecais, por exemplo, indicadores de fezes, né, então esse indicador tem que ser um habitat exclusivo no trato intestinal do homem e dos animais de sangue quente, né? Então, se eu estou dizendo que ele indica a presença de fezes, tem que ser um micro-organismo que eu tenha certeza que está presente no trato intestinal do homem e dos animais, para ele poder indicar a presença de fezes. Aonde houve a contaminação de fezes, há a presença dele, porque ele faz parte da flora natural das fezes, né, do homem e dos animais. Ter grande concentração nas fezes, por quê? Porque quando as fezes saem para o ambiente, né, um esgoto, né, de fezes, um esgoto doméstico, né, um esgoto que tenha fezes, quando ele cai no ambiente, ele cai num rio, ele cai no mar, ele cai em algum ambiente, ele é altamente diluído, milhões de vezes, né? Então tem que ter grande consideração do indicador, para que quando, mesmo que pequenas contaminações dessa água com esgoto, desse rio, desse córrego do mar, né, mesmo em pequenas quantidades que entram em contato com o alimento, ainda assim eu consigo identificar o indicador, porque ele estava em alta concentração no início nas fezes. Ter alta resistência ao ambiente extraenteral, ao ambiente fora, né, ao ambiente externo, né, para que também se ele saiu do sistema enteral, né, do sistema intestinal do homem ou dos animais, ele tem que resistir ao ambiente, né, para que possivelmente eu consiga identificar ele, mesmo que houve um contato com o esgoto depois, muito tempo depois que as fezes foram liberadas para o ambiente. E permitir a fácil e rápida detecção, mesmo em pequenas quantidades. Né? Tem que ter um método simples, fácil de detectar. Mesmo que tenha muito pouco desses indicadores, eu tenho que conseguir identificar eles no alimento ou no ambiente onde ele está contaminado. Okay? Então, esse gráficozinho aqui
resume um pouco dessas informações, né? Então, critério para a seleção de micro-organismos e indicadores de segurança, por exemplo. Então, os indicadores de segurança são os indicadores que vão indicar a possível presença de patógeno, né? Então, estão vendo que eu tenho duas linhas aqui, eu tenho uma do indicador e uma do patógeno, porque nem sempre o indicador é o patógeno. Algumas vezes, a análise, por exemplo, salmonela, ela é um indicador e ela é um patógeno. Outras vezes, eu analiso outros indicadores, como coliformes fecais, como a própria E. coli, né? Que nem todos os tipos de E. coli são patogênicas, né? Então, eu analiso outro indicador que pode indicar a presença de vários tipos de patógenos que podem estar presentes nesse alimento, né? Então, aqui no eixo Y eu tenho a viabilidade de micro-organismos, a viabilidade celular dos micro-organismos que eu estou analisando, e ao longo do tempo, né? E aqui eu tenho uma curva de morte, certo? Então, o patógeno vai morrendo ao longo do tempo, vai diminuindo a sua viabilidade celular, né, com o passar do tempo. Então, indicadores, pense no indicador fecal, por exemplo, de fezes, né? Se as fezes saíram para o ambiente, contaminaram um córrego, um rio, né? Esse rio é usado para aguar, né? Para irrigar uma plantação de alface, por exemplo, né? Então, ao longo do tempo, o patógeno vai ficando ali em contato, ele vai resistir, mas ele vai diminuindo, né? O micro-organismo tem que ter uma condição semelhante, que ele vai diminuindo ao longo do tempo, né? Mas ele tem uma resistência ao ambiente externo maior do patógeno. Porque se eu analisar e não identificar indicador, significa que o patógeno já morreu. Se fosse o contrário, eu poderia analisar e identificar o indicador e ainda ter patógenos, né? Não identificar mais o indicador e ainda ter patógenos, se fosse uma curva contrária, né? Vamos pensar, essa aqui é uma curva de relação entre morte celular do micro-organismo, indicador, e o patógeno associado. Vamos pensar aqui num processo térmico, numa pasteurização. Então, eu apliquei a pasteurização, né? Então, ao longo do tempo da pasteurização, eu vou matando o patógeno, nessa curva aqui, e vou matando também o indicador, ok? Então, chegou aqui, nesse tempo aqui, eu tinha 8 minutos, né? Com 8 minutos foi suficiente para eu zerar os patógenos, matei todos os patógenos, certo? Mas eu não sei, estou analisando só o indicador, né? E eu tirei uma amostra aqui com 9 minutos, bem no meio aqui. Aí eu analisei, ainda tinha indicador. Então, consequentemente, se ainda tinha indicador, eu vou assumir que tinha patógenos, certo? Apesar que o patógeno já morreu com 8, né? Mas eu não sei se eu estou analisando o indicador. Então, se eu analisei, tirei aqui no meio, analisei, identifiquei que tinha indicador. Então, eu assumo que tinha patógenos. Então, 9 minutos aqui no meio não foi tempo suficiente para matar os patógenos. Deixei mais 1 minuto, tirei a análise aqui, né? Então, não identifiquei mais indicador. Então, eu assumo que se não tem indicador, não tem patógenos, porque os patógenos morrem em tempo menor. Se fosse uma curva contrária, né, eu ia tirar a minha amostra aqui do indicador, vamos dizer que o patógeno resistisse mais. E ele ia morrer depois, né? Então, eu não ia identificar indicador, mas poderia ainda ter patógenos. Por isso que tem que ter uma relação entre a curva de morte do patógeno e do indicador, e que o indicador resista, né, às condições de morte mais do que o patógeno que ele está associado. Espero que vocês tenham entendido, senão posso tirar as dúvidas também na live de esclarecimento. Ok? Então, quais são os indicadores de segurança, né? Entre os indicadores gerais de segurança? A gente tem as enterobactérias, né? As enterobacteriaceae, na família de bactérias, que são vários gêneros de bactérias, né? Que crescem no ambiente entérico, né? E também elas estão em muitos ambientes extraenteral, né? Do homem e de animais. Tem os coliformes totais, né? Que fazem parte das enterobactérias, mas são um grupo já reduzido, né? De gêneros e de espécies, que crescem e fermentam a lactose, né, a 35 graus. Dentro dos coliformes totais, a gente tem os fecais, né, ou termotolerantes, que é a mesma coisa, que são os micro-organismos que conseguem fermentar essa lactose a 45 graus, a uma temperatura maior, né? Então, aqui já são poucas espécies, né? São apenas 3 gêneros que estão presentes dentro dos coliformes fecais, entre eles a E. coli. E a E. coli é o principal indicador fecal, porque a E. coli é o principal organismo que está presente nas fezes de todos os animais homeotérmicos, né, que são os animais que têm sangue quente. Okay? Então, aqui alguns indicadores de segurança, né, e os alimentos, por exemplo, o que eles indicam, né? Em vegetais frescos e água, a presença de E. coli é um indicador válido de contaminação fecal. Então, se tem E. coli em vegetais frescos e água, indica que houve a presença de fezes. Okay?
Alimentos frescos de origem animal, né? Então, carnes frescas, né? Carnes cruas. Se tiver a presença de enterobactérias, significa o quê? Falta de higiene na manipulação e armazenamento inadequado, né? Então, as enterobactérias estão presentes no intestino dos animais. Se o animal não foi abatido adequadamente e o material fecal do intestino entrou em contato com a carne do animal, eles vão ser detectados na carne fresca, né, nos alimentos frescos do animal. Então, houve uma falta de higiene na manipulação desse animal, no abate desse animal. A presença de coliformes de enterobactérias em alimentos processados, né? Então, houve um processamento inadequado, né? Então, esse processamento não foi bem feito. Houve uma recontaminação após o processamento, né? Usei um tratamento térmico, mas pode ter sido recontaminado após esse tratamento, né? Aumenta a população microbiana, inclusive a patogênica e a toxicogênica, né? Toxigênica, né? Desses tipos de alimentos. Se há a presença desses micro-organismos, eles não deveriam estar presentes em alimentos processados. O processamento é uma forma de eliminar esses micro-organismos, né? Que são mecanismos do ambiente ou possivelmente de contaminação fecal. Ok? Então, falar um pouquinho desses grupos, né? As enterobacteriaceae, né? Que são as enterobactérias de modo geral, né? São vários gêneros e espécies de bastonetes gram-negativos que estão presentes, né? Normalmente na flora intestinal do homem e dos animais, né? Mas eles se encontram também amplamente distribuídos na natureza, nos ambientes, né? Tem muitos desses micro-organismos, mas eles estão presentes muito na flora dos animais e do homem, certo? Normalmente são móveis, né? Tem flagelos, né? Possuem flagelos. São anaeróbios facultativos, a grande maioria desses gêneros são anaeróbios facultativos, certo? Amplamente encontrados na natureza, mas a maioria habita o intestino do homem e dos animais. Então, se der alta quantidade de enterobactérias, significa que houve um potencial grande, né, de manipulação inadequada, de contaminação fecal ou de contaminação com algum tipo de material impróprio, né, de origem animal ou do próprio homem, ok? Então, aqui os mais de 25 gêneros que fazem parte das enterobacteriaceae, né? Centenas de espécies, subespécies, sorotipos diferentes, certo? Então, alguns deles são patógenos primários, eles são patógenos, né, organismos capazes de causar doenças, né, como algumas espécies de E. coli, algumas tipos de E. coli, né? A E. coli é uma espécie, mas enfim, algumas sorotipos diferentes, subespécies diferentes de E. coli são patogênicas, outras não são comensais, né? Klebsiella, então também alguns sorotipos, né, algumas subespécies são patogênicas, outras não, né? Yersinia são patogênicas, Salmonella são patogênicas, né? Shigella são patogênicas, são espécies todas patogênicas. E outros são patógenos oportunistas, né, que são capazes de causar doença em pessoas que têm imunidade debilitada, né? Providência, Morganella, Enterobacter, né? Então, espécies de Enterobacter, né? Que aqui é um gênero, né? Não estou falando da família, mas do gênero em si. Ceratia, Proteus, né? E alguns tipos de E. coli, né? Como eu falei, e de Klebsiella. Ok? Então, dentro das enterobacteriaceae, temos os coliformes totais, né? Que já é um grupo mais reduzido, né? Então, aqui nas enterobactérias, a gente tem mais de 25 gêneros, centenas de espécies. Dentro dos coliformes totais, a gente tem representam algumas, um pouco mais de 20 espécies, né, como está ali embaixo, representam mais de 20 espécies. Né, então, pouco mais de 20 espécies fazem parte dos coliformes totais. Então, os coliformes totais pertencem às enterobactérias, enterobacteriaceae. Né. Alguns são aeróbios ou anaeróbios facultativos, são capazes de fermentar a lactose com a formação de gás a 35 graus. Então, esse é o método de análise. Né, a gente coloca um meio que só tem lactose, né, e se ele for capaz de fermentar a lactose a 35 graus, é um açúcar que eles conseguem fermentar, né? Aí indica a presença de coliformes totais. São bastonetes também, né? Bacilos gram-negativos e não formam esporos, né? Só que eles também estão presentes em vários ambientes, os coliformes totais. Eles podem estar presentes em vários ambientes, além do sistema intestinal dos animais e do homem. Né? Então, eles não, uma análise de coliformes totais indica um potencial de ter alguma contaminação fecal, por isso que é feito outras análises. Se eu faço análise e dá positivo para coliformes fetais, eu tenho que analisar também os coliformes fecais e possivelmente E. coli, né? Porque eles podem também ser
esses coliformes totais de origem ambiental ou de origem fecal, certo? Então, qual a diferença entre coliformes totais e os fecais? Os totais indicam mais uma má qualidade microbiológica, né? Porque eles podem ter vindo do ambiente e não das fezes. Então, se o alimento não foi bem processado, houve uma contaminação dos equipamentos, a matéria-prima não foi bem higienizada, vai dar presença de coliformes fecais. Ela é mais um indicador de qualidade, né? Então, de qualidade do processamento que foi feito do que um indicador de patógenos, né? Já os coliformes fecais indicam um potencial maior da presença de patógenos, né? Porque os coliformes fecais são apenas 3 gêneros específicos e eles são normalmente presentes nas fezes. Então, os coliformes fecais já é um outro conjunto de micro-organismos relativamente inofensivos que vivem em grande número no intestino dos seres humanos e dos animais de sangue quente, né? Animais homeotérmicos, que são animais de sangue quente, né? Somos nós, os mamíferos, de forma geral, as aves, né, têm sangue quente, os répteis, os répteis que não têm sangue quente, mas dos animais que têm sangue quente, então, a maioria deles tem a presença desses coliformes fecais. Auxiliam na digestão dos alimentos, né? Então, eles são comensais, eles vivem no sistema intestinal porque eles têm um papel biológico, né? Muitos deles têm papel de ajudar nesse processo de digestão. O próprio E. coli, né, que está presente na maioria dos seres humanos, ela tem um papel de auxiliar na digestão, nos processos de digestão. Mas algumas subespécies, né, alguns tipos de E. coli são patogênicos. No caso dos coliformes fecais, também são bastonetes gram-negativos, assim como os coliformes totais, porque os fecais fazem parte dos totais, né? Só que a diferença deles para os totais é que eles fermentam a lactose a 45 graus, enquanto os totais, as espécies específicas dos totais, que não são fecais, eles não resistem a essa temperatura, eles não fermentam a lactose, não produzem gás a 45 graus. Então, os fecais incluem 3 gêneros, a E. coli, né, o gênero Escherichia, na verdade, né, entre eles a E. coli, e o gênero Enterobacter, né, que é um gênero específico de enterobactérias, né, que não é a família toda, né, Enterobacter, e o gênero Klebsiella. Então, esses 3 gêneros aqui têm um potencial grande de vir de contaminação fecal. Então, os coliformes fecais, né, são bactérias intestinais que vivem na cavidade intestinal. Então, eles não têm contato com o interior do organismo, eles vivem dentro dessa cavidade intestinal, protegido por barreiras físicas, né, do próprio intestino, ou químicas, e não pela nossa própria proteção imunológica, né? Então, eles podem causar doenças, né? Eles podem ter o potencial de causar doença se eles entrarem em contato com os alimentos, né? Ou se eles saírem da cavidade intestinal, né? Então, quando você tem uma perfuração no intestino, então os coliformes podem invadir o seu sangue, né? Podem invadir outras partes, outros tecidos e tem o potencial de causar doenças, causar infecções, né? Mas dentro do intestino eles têm um papel biológico, né? Eles estão contidos por essas barreiras físicas do sistema intestinal e eles não causam doença, né? São gêneros de bactérias usados como indicadores de poluição fecal por ser mais facilmente isolado e identificado do que outros patógenos, né? Então, como eu tenho uma dificuldade, vamos pensar que um alimento entrou em contato com fezes, né? Entrou em contato com um esgoto, entrou em contato com uma água de um rio que foi usada na irrigação que tinha resíduo de esgoto doméstico, por exemplo. Então, há uma infinidade de patógenos, entre eles parasitas, microbiológicos, que podem estar presentes nesse alimento. Já imaginou que tivesse que analisar todos esses patógenos individualmente? Essa é uma infinidade de análises que eu teria que fazer. Então, é mais fácil analisar apenas a presença de coliformes, que é um método em si. Se houve a presença de coliformes fecais, eu sei que tem um potencial grande de ter contaminação fecal. Então, esse alimento deu alta contaminação desses coliformes fecais, e existe um potencial muito grande de ter patógenos, e não está adequado para o consumo. Okay? Por isso que os coliformes fecais são um método de análise que indicam a possível presença de outros patógenos, de diversos outros patógenos que estão naturalmente presentes nas fezes. De acordo com Franco, as bactérias pertencentes a este grupo correspondem aos coliformes totais, então os fecais, como eu falei, fazem parte dos totais, que apresentam a capacidade de continuar fermentando lactose em temperatura mais alta, de 45 graus, enquanto os outros gêneros dos totais não conseguem fermentar lactose nessa temperatura mais alta, né? Os critérios microbiológicos que envolvem a E. coli são úteis quando desejável determinar se houve contaminação fecal. Então, dentre os coliformes fecais,
a E. coli é o principal indicador de fezes, porque os outros gêneros, Klebsiella e Enterobacter, eles também podem vir de contaminação do ambiente, né? Porque Klebsiella e Enterobacter estão presentes no ambiente, no solo, né? Naturalmente no ambiente, em vários tipos de ambientes. A E. coli, ela é o único indicador que tem presença garantida nas fezes. Então, se há presença de E. coli, é um indicador mais fiel da contaminação fecal, né? Então, geralmente, se eu faço análise e deu presença de coliformes fecais, eu faço a análise de E. coli para saber se tem E. coli ou não, né? O teste confirmativo da contaminação fecal é a E. coli, certo? Então, os coliformes fecais, né, crescem em temperatura de 45 graus, podem ser de origem fecal ou ambiental, né? Como eu falei, os dois gêneros, Klebsiella e Enterobacter, eles podem também vir do ambiente, né? A Escherichia coli, o gênero Escherichia, é o gênero exclusivo que tem presença garantida nas fezes, né? Como está aí na próxima fase. Apenas a E. coli tem presença garantida nas fezes humanas e de animais homeotérmicos, né? Até 99% das fezes tem presença de E. coli, né? Então, ela é um indicador mais seguro de se houve ou não a contaminação fecal. O gênero Klebsiella e Enterobacter participam apenas em 3 a 8% das fezes de animais homeotérmicos, né? Termotolerantes, que não são E. coli. Se eu fiz análise de coliformes fecais, deu a presença de coliformes fecais. Fiz análise de E. coli, não deu E. coli, então significa que essa contaminação veio do ambiente e não das fezes. Então, por isso que a legislação, ela permite, quando a gente for falar de critérios microbiológicos, a gente vai ver que a legislação permite níveis de contaminação de coliformes fecais aceitáveis, desde que não tenha E. coli. Então, se não há presença de E. coli, significa que esses coliformes fecais vieram do ambiente, porque são os gêneros Klebsiella e Enterobacter, e não a E. coli. E não vieram necessariamente das fezes. Então, diminui muito o potencial de ter patogênicos. Por isso que a legislação aceita, dentro dos critérios microbiológicos, níveis de contaminação de coliformes fecais. A E. coli, né, ela é usada como indicador de qualidade de água, então a maioria desses indicadores eles foram primeiro usados, né, como indicadores de qualidade de água. A água é a principal forma, né, os métodos em si de indicadores, eles foram determinados primeiramente para a água e depois passaram a ser adotados também para alimentos, né. Então, desde 95, a Organização Mundial da Saúde determina análise de E. coli na água para o consumo humano. Então, não deve ter a presença de E. coli na água para o consumo humano, porque se tiver a presença de E. coli, indica um potencial alto de contaminação fecal, já que a E. coli está presente em até 99% das fezes, né? Está presente no trato intestinal de animais de sangue quente, ocorre em alta concentração nas fezes e apresenta alta resistência a ambientes extraenterais. Então, a E. coli ela cumpre todos aqueles requisitos que a gente falou lá atrás de critérios para serem indicadores fecais, né? Então, a E. coli cumpre todos esses requisitos, né? Então, tem aí umas imagens de análise de E. coli, né? E por isso que ela é usada como o principal indicador fecal. Então, qual a diferença entre esses indicadores, né? A diferença entre esses micro-organismos indicadores de modo geral. Então, contagem de bactérias mesófilas totais é um indicador de qualidade, um indicador geral de qualidade. Envolve diversos gêneros, diversas espécies, cocos, bacilos, gram-positivos, gram-negativas, né? E uma centena e infinidade de espécies. Então, todas as que crescem na temperatura das mesófilos e crescem na condição de oxigênio, e crescem na presença de oxigênio, são bactérias mesófilas totais, certo? Então, é um indicador de qualidade. Contagem de enterobactérias, né? Então, as enterobactérias já são um grupo específico de bactérias gram-negativas, né? De bacilos gram-negativos, bastonetes gram-negativos, e envolve 40 gêneros, né? Entre esses gêneros, muitos deles são patogênicos, né? Muitos desses gêneros, como Salmonella, Yersinia, Shigella, E. coli, né? Klebsiella, muitos são patogênicos principais ou oportunistas, né? E fazem parte. Então, quando eu analiso mesófilos totais, eu também estou analisando a possível presença de enterobactérias, né? Só que eu não estou diferenciando espécies, né? Então, as enterobactérias, elas fazem parte das mesófilas também, ok? Quando eu vou para análise de coliformes totais, então já vou para um grupo mais específico, apenas 20 espécies de coliformes totais. Mas esses coliformes ainda podem indicar que eles vêm do ambiente, né? Que o ambiente não foi de manipulação não foi adequado, que houve alguma contaminação
ambiental, né? Porque os coliformes totais estão dentro das enterobactérias, né? Então, é um grupo mais específico de enterobactérias que fermentam a lactose a 35 graus. São apenas 4 gêneros e aproximadamente aí 20 espécies, né? Já os indicadores dos coliformes fecais é um grupo específico dentro dos totais que envolvem apenas 3 gêneros, né? Os gêneros de Escherichia, Enterobacter e Klebsiella. A E. coli, especificamente, é um indicador mais seguro de contaminação fecal, porque Enterobacter e Klebsiella podem vir de outras origens que não das fezes, né? Então, a E. coli é o principal indicador fecal, né? Porque ela tem presença garantida nas fezes, né? Então, é uma sequência de análise que normalmente eu faço. Vou depender da legislação, mas geralmente se faz análise de mesófilos totais, né? Se deu alta quantidade de mesófilos, além do padrão determinado na legislação, eu vou analisar enterobacters, né? Geralmente eu já vou direto para coliformes totais, eu nem analiso enterobacter, eu analiso coliformes totais. Se deu coliformes totais alto, eu faço análise de coliformes fecais, né? E se deu a presença de fecais, eu faço análise de E. coli, né? Que é uma forma mais garantida de eu saber se houve contaminação fecal ou não, né? Então, a legislação ela estabelece níveis, né? Quanto é aceitável ter de cada um desses indicadores, né? E a gente vai falar um pouquinho disso na aula dos critérios microbiológicos, que já é assunto para a segunda parte da disciplina, né? Já para a AV2. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte dos indicadores e o que significam cada um desses indicadores. Obrigado.